obrigado por estar aqui nessa apresentação. Em primeiro lugar, agradecer ao Paulo da praça o convite, também logicamente ao Marcos da Outerprem, aqui grande parceiro, né, no desenvolvimento de produtos de acústica. E eu vou falar sobre aquele requisito que eu acho que é o mais incômodo no norma de desempenho, né? Aquele mais desconfortável de atender, aquele que levantou mais poeira, que é o atendimento aos requisitos de isolamento acústico nas edificações residenciais com blocos de concreto. No primeiro lugar, o Eric já apresentou um pouco. Eu sou diretor da empresa Bracústica, que somos uma empresa que já tem uns 12 anos de história no Brasil. Parece que foi ontem, mas já aconteceu muita coisa. Já realizamos mais de 2.000 estudos de desempenho, mais de 1.500 ensaios, inclusive já somos laboratório acreditado pelo Inmetro para realização de ensaios acústicos. Temos 300 clientes e atuamos em praticamente todos os estados do Brasil, realizando estudos de desempenho acústico, térmico e lumínico para edificações residenciais, além de ensaios acústicos, como já falei. Mas vamos começar pela origem da norma de desempenho, né? A norma de desempenho não é um conceito brasileiro. Norma de desempenho, que em inglês chama de Performance Based Normative, que é uma norma que, ao contrário do que se vinha fazendo antigamente, que era a abordagem prescritiva, é uma norma que se chama prestacional. Então, qual é a diferença entre uma abordagem prescritiva de uma norma e uma abordagem prestacional? A abordagem prescritiva é uma receita do bolo. Assim, você simplesmente tem que seguir umas indicações, um guia, para você atender aos requisitos da norma. Eu um pouco, não sei quem trabalha aqui com LEED, é um pouco assim. LEED te fala, sua parede tem que ser X, ou às vezes você tem várias opções que LEED te dá para você atender qual que seria a parede separadora entre duas salas de aula, duas salas de reunião. Isso seria a abordagem prescritiva, que seria essa receita de bolo. E qual que é o problema dessa abordagem prescritiva? Que você pode fazer no que está na receita, mas no final dá ruim, né? Como aconteceu nesse bolo da imagem. Eu fiz tudo direitinho, eu achava que o bolo ia dar certo, mas igual no que podia ser a execução, o tempo de deixar esse bolo cozinhando no forno, eu extrapolei o tempo, fiquei distraído e o bolo não ficou do jeito que tinha que ficar, não atendeu às expectativas de desempenho que ia ter esse bolo, né? Então, isso que é a diferença entre a abordagem prescritiva e a abordagem prestacional. Na abordagem prestacional, o que importa é o resultado. Eu não quero saber como você fez tudo aquilo, eu só quero saber que no final, uma vez instalado, uma vez executado, atenda aos requisitos que a norma pede, né? Então, é uma coisa que faz muito mais sentido, né? Eu quero que me dê uma coisa que funciona, não uma coisa que me garante, foi fabricada conforme os estándares e tal, mas depois não atendeu, né? Então, a diferença é essa, né? Quando eu tenho uma abordagem prescritiva, falamos mais de um mercado bem imóvel, os sistemas são bem consagrados, ninguém quer sair disso, porque a norma já me fala que tenho que ir por esse caminho, porque vou inventar outra coisa, se só com o que fazer o que a norma me fala, eu já vou atender, né? Define o processo, e é difícil de verificar, porque a verificação é simplesmente, não, eu instalei o que aqui me falava que tinha que ser instalado, aí já acabou minha responsabilidade. Na abordagem prestacional, por desempenho, não, aí já estamos falando de requisitos que são mensuráveis, como acontece no caso do isolamento acústico, né? Não me interessa como que eu vou fazer, como vou atender esses requisitos, mas o que interessa é que é de fácil verificação. Eu vou poder ir entre duas unidades e vou poder fazer um ensaio acústico e verificar em questão de 30 minutos se a norma de desempenho vai ser atendida ou não vai ser atendida para essa edificação. E isso, no fim das contas, estimula a inovação. E uma prova disso viva temos aqui, né, com fabricantes, por exemplo, como a Outerprem, como a Glaser, que pela vinda da norma de desempenho acabaram desenvolvendo produtos novos para dar resposta ao atendimento aos novos requisitos, né? Então, isso é muito fato. Normas baseadas em desempenho estimulam
a inovação de novos produtos e novas soluções. Então, o conceito de desempenho é isso. Eu preciso fazer um ensaio de isolamento acústico e preciso atender. No caso normal de desempenho, precisa dar mais de 45 decibéis de isolamento. Se eu consigo isso, você pode construir com papelão, com gesso, com concreto, com titânio frito, tá igual. Você atende a norma e não interessa nada mais do que isso, né? E o ensaio de isolamento acústico é uma coisa bem simples de fazer. Aí até temos uns equipamentos para vocês verem para fazer esses ensaios de isolamento acústico. O ensaio de isolamento acústico não é mais que eu coloco uma caixa de som, que é essa caixa que temos aí redondinha, com 12 alto-falantes, e emite um ruído bem alto, assim uns 120 decibéis, estourando. Então, eu faço uma medição onde está a caixa de som e faço uma medição na unidade do lado. Se o nível sonoro que eu medi aqui, menos o que eu medi aqui, dá mais de 45 decibéis, estou atendendo o requisito de isolamento da norma de desempenho. Se não, não estou atendendo, e aí tem um problema, porque se eu faço um ensaio depois do edifício construído e não atendeu, vou fazer o quê, né? Aí é crítico, né? Mas isso. E o indicador que temos quando fazemos o ensaio é o DNTW. D, para vocês lembrarem, é de diferença, porque eu faço a subtração do ruído que medi aqui menos o ruído que medi aqui. Então, por isso que diferença esse DNTW, que sempre os acústicos temos a crítica de que sempre usamos uns indicadores muito estranhos, né? Muito raros que ninguém tem. Então, é por isso. Em isolamento acústico, temos também uma crença de que o único que importa para eu ter isolamento acústico entre dois ambientes separados por uma parede é a transmissão direta, que seria essa. Todo mundo fala, eu escuto meu vizinho porque tenho um problema na minha parede separadora. Só que o que muitas pessoas não sabem é que na acústica existem, além de uma transmissão direta entre dois ambientes, existem 16 transmissões indiretas, 12 no caso, aí está 16. Então, eu tenho também o som que entra na minha laje, faz a laje vibrar e se transmite à unidade do lado. Eu tenho o som que entra na laje, faz a laje vibrar, faz vibrar a parede e entra na unidade do lado. E tenho o som que entra na parede, faz vibrar a laje e entra na unidade do lado. O que eu recebo de uma unidade para outra, no fim das contas, é a somatória de todas essas energias que estão vazando. Então, muitas vezes, aqui não adianta colocar 40 centímetros de concreto se eu tenho uma laje de 10, porque vai passar muito mais por aqui do que através da parede. Então, não sempre a parede separadora é o vilão para o isolamento acústico. E quanto melhor seja a parede separadora, mais desempenho ela tenha, mais importantes vão ser as contribuições dos outros elementos. Então, quanto estamos indo cada vez atender desempenhos maiores, como com os novos blocos que estão saindo com pesos cada vez maiores, cada vez vamos ter mais contribuição dessas outras transmissões marginais que antes não tinham tanta importância. Então, essa é uma diferença do que seria um ensaio de isolamento acústico em campo de um ensaio de isolamento acústico em laboratório. Quando eu estou em campo, em uma edificação real, todas as minhas soluções construtivas, elas estão interligadas, todas têm conexão entre elas. Então, o que eu meço é a contribuição de toda essa somatória de transmissões que tenho através de todos esses elementos construtivos, né? A diferença é quando eu estou no laboratório, eu tenho dois ambientes totalmente desacoplados estruturalmente. Cada ambiente está apoiado em umas molas separadas para não ter nenhuma vibração que me penetra de um ambiente para outro. E aqui também estou desacoplando minha parede separadora para evitar que eu tenha nenhuma transmissão por nenhum elemento marginal de contorno entre esses ambientes. De forma que o isolamento que estou medindo em um laboratório é única e exclusivamente o que passa através da parede que o fabricante me mandou ensaiar. Não é a somatória de todos os elementos construtivos como acontece na realidade da obra. Tá? Então é isso, aqui vemos, quando chega um fabricante no laboratório e quer ensaiar, ele vai mandar seu melhor pedreiro, que vai ir com a esquadra, vai ir para fazer essa parede, a melhor parede
do mundo, né? A execução vai ser perfeita, porque vai querer que dê o melhor desempenho possível, né? Então, no laboratório, esse é um laboratório em Três Rios, que a gente fez o projeto, inclusive, vai ser montada a nossa parede num pórtico, assim, vai ser colocada dentro dessas duas salas. Essas duas salas têm um sistema hidráulico que fazem fechar uma contra a outra, e aí eu vou fazer o ensaio. Como vocês veem, não tem nada a ver com uma situação de obra. Primeiro, porque não temos todas esse conjunto de transmissões indiretas. E depois, porque isso, né? Como falam, quando você compra por AliExpress, que é o laboratório, quando te chega em casa, né? Que é a parede em obra com todos esses problemas de vazamento de som, que podem dar perdas de até 15 decibéis ou incluso mais, né? Nunca podemos pôr limite a falta de critério, né, na hora de pôr limite por baixo, né? Assim, né? A queda pode ser infinita, né? Então, por isso que não podemos confundir os ensaios, os valores de acústica em laboratório com os de obra, né? Então, quando eu estou falando de um ensaio laboratório, quem que faz o ensaio laboratório? O fabricante. O fabricante quer caracterizar o desempenho do seu próprio produto. Não do seu produto dentro de um edifício, sino do meu produto isolado, o que meu produto fornece, né? E tem uma norma de ensaio, e o descritor é RW. Automaticamente, isso tem que ficar muito na cabeça. Se eu vejo um ensaio que fala RW igual a X decibéis, tenho já que saber que é um ensaio feito em laboratório. Tipo IPT, Unicinos, Três Rios, isso. Poucos no Brasil, 3 hoje. Se eu tenho um ensaio de campo, aí quem contrata esse ensaio de campo é a construtora. A construtora quer saber se o que ela está entregando, construído com X materiais e com X metodologia construtiva, vai atender e não vai ter uma futura reclamação do morador porque não atende a norma de desempenho. Então, esse é o motivo de fazer um ensaio de campo a maioria das vezes, né? Avaliar o atendimento da norma de desempenho 15575. A norma diferente, que é a de ensaio laboratório, são duas normas diferentes, cada um tem sua metodologia, e o descritor também é diferente, para não confundir, evitar que alguém dê um ensaio de campo como se fosse laboratório e ao contrário. Isso é muito interessante saber. Quando eu tenho um ensaio de DNTW, foi realizado em campo. E o que vai acontecer? Vai depender das condições de contorno dessa obra específica. Para a outra, pode não ser replicável. Tá? Não se garante isso. Entrando na 15575, a norma de desempenho, é uma norma que já não está nova, mas a gente que trabalha com consultoria vê que ainda tem construtoras que são o primeiro empreendimento que estão fazendo, que nunca tinham feito antes, e basicamente, resumindo as contas, e aqui estamos falando em alvenaria, temos dois requisitos básicos. O principal, que temos que ter um isolamento acústico entre unidades de 45 decibéis. Quando temos um ambiente dormitório, então, dormitório com dormitório, tem que isolar 45 dB. É dizer, a parede aqui tem que baixar 45 decibéis de som de um ambiente para outro de diferentes unidades. E quando tem uma parede separadora entre dois ambientes, onde um é dormitório, mesma coisa, tá? Aqui uma cozinha, aqui um dormitório, essa parede tem que baixar 45 decibéis da cozinha para o dormitório. No caso de salas, o critério é um pouco mais permissivo e permite que essa parede barre ou cozinhas 40 decibéis entre um ambiente e outro, né? A norma também tem, além do nível de desempenho mínimo obrigatório, que seria esse aqui, tem outros dois níveis de desempenho, que são o nível intermediário e o superior. O intermediário seria se essa parede barrasse no lugar de 45, 50, e o superior se barrasse 55, ou seja, para dar um melhor desempenho do que o mínimo obrigatório. E
Mas a gente pensa, principalmente quem é leigo, 45 decibéis, se a parede com meu vizinho baixa 45 decibéis, é muito ou é pouco? Ou é pouco? Eu vou dormir bem? Eu vou escutar o que ele fala? Não? Então, tem essa tabela da Associação de Consultores de Acústica da Austrália, onde fala que são 35, 40, 45 decibéis de isolamento. Como que a gente percebe isso subjetivamente? Então, salas, na norma de desempenho, meu requisito é 40 decibéis de isolamento. Isso significa que o que se fala na unidade do lado em voz alta vai ser audível, mas vou entender com dificuldade, tá? Eu vou saber que tem pessoas conversando, que tem um jantar rolando, alguma coisa assim, mas eu não vou conseguir entender exatamente o que estamos falando. Se estamos em 35 decibéis, aí já significaria que eu claramente estou entendendo o que meu vizinho está falando, tá? E a gente já tem feito, às vezes, ensaios que deu próximo desses 35 decibéis. Então, aí que tem o problema? Eu vou escutar o que meu vizinho fala, mas, além disso, eu vou ficar incomodado na minha casa, porque eu vou saber que o que estou falando, ele está ouvindo da mesma forma. Então, eu vou ter, além do problema do ruído, ou da minha falta de privacidade em relação ao meu vizinho. 45 decibéis significa que é audível, mas eu não vou conseguir entender de jeito nenhum. Aqui entende com dificuldade. Se eu falo para todo mundo na minha casa, cala aí que os vizinhos estão discutindo, aí você vai conseguir entender. Aqui já seria, já não entenderia, mas se eles vão em voz alta, se eles vão em outra voz, que são 6 decibéis a mais, que se chama voz muito alta, ou outro nível que gritar, que são mais 12 decibéis, aí vou passar a entender. Então, aí que isso. Se eu tenho criança em outra casa que grita, tá? Aqui eu vou conseguir ouvir e entender e vou me incomodar. Então, os 45 decibéis de isolamento da norma de desempenho não são uma coisa assim que garanta muito conforto. Tanto que se compararmos com outros países do mundo, nós estaríamos aqui 45 decibéis de isolamento no Brasil. O próximo país em exigência é a Espanha, que são 50. E assim vamos até, por exemplo, a Alemanha, os países do norte da Europa, que são também por conta do frio, né? Também não vamos falar que é tudo assim fácil, né? Por conta do frio eles têm um isolamento acústico também diferenciado, né? Pelo isolamento térmico. Então eles têm requisitos de uns 55 decibéis, que é basicamente o que o nível de desempenho superior exigiria no Brasil, né? Então isso, aqui vemos como os países latinos somos os mais permissivos da Europa e os do norte os mais exigentes, né? Isso, né? Como estamos falando, a norma tem 3 níveis de desempenho: o mínimo obrigatório, o intermediário e o superior. Então, o mínimo obrigatório, né, vocês sabem, né, que a norma de desempenho foi incentivada ao desenvolvimento pela Caixa Econômica Federal, né, para ter um critério de medição das obras que ela estava financiando, né, porque chegava a fazer uma obra, concorriam várias construtoras. Um vinha com laje maciça de 8, outro vinha com laje pré-moldada com isopor, um vinha com bloco de gesso. Eu falava, qual que é melhor, qual que eu devo exigir? Então, como vamos fazer isso? Não quero saber como que vai construir, eu só quero que me entregue uma coisa com o desempenho certo. E qual que é o desempenho certo? O mínimo, né? Também não vamos exigir uma coisa para o qual o setor da construção não esteja preparado, né? Então, o mínimo, você pensou, né, para um padrão popular, Minha Casa Minha Vida, de desempenho, né? Lógico, né? O Brasil tem muito déficit habitacional, então também temos que construir em certa medida não muito caro para conseguir dar vazão para essas pessoas que precisam moradia, né? E o superior, todo mundo pensou, um prédio, um empreendimento nos Jardins, cada unidade é 15 milhões,
de ser para atender o superior. Infelizmente, isso é uma coisa que é muito raro de acontecer, né? A gente entrega muitos empreendimentos de alto e altíssimo padrão que atendem só o nível de desempenho mínimo. É mais, o que atendem é uma localização diferenciada, área, acabamentos, equipamentos, mas o desempenho acústico igual que o Minha Casa Minha Vida. Às vezes até pior, porque os Minha Casa Minha Vida se construem com alvenaria estrutural, que é mais pesada, que os empreendimentos de padrão mais alto, que muitas vezes são alvenaria de vedação, que tem um peso menor. Então, essas edificações, às vezes, de padrão mais baixo, têm maior desempenho acústico que as de um padrão mais alto. E isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes vamos ensaiar esse padrão Minha Casa Minha Vida de terra mais 3, mais 4, e já deram 61 decibéis de isolamento, que seria nível superior, e muitas vezes o alto padrão não chega nem perto disso. Então, isso que eu estava explicando, né? A alvenaria estrutural tem um desempenho maior, por quê? Por uma coisa acústica que se chama a lei das massas. Se eu tenho uma parede de alvenaria, quanto maior é o peso da minha parede, maior é o desempenho. Maior é o desempenho de isolamento acústico dessa parede, né? Então aqui temos como um bloco assim bem fininho de vedação, seria um peso de mais ou menos a parede de uns 150 quilos metro quadrado, teria esse desempenho. Quando estou por volta dos 200 aumentaria, e quando já estou falando até de blocos especiais, que são especialmente desenvolvidos para fornecer um isolamento acústico diferenciado, já estamos perto quase do nível intermediário, prontos para atender o nível intermediário da norma de desempenho, né? Então, é basicamente isso. Na parede não tem mistério, e a parede tem duas formas você de aumentar o peso de uma parede. Ou aumenta o peso do bloco, ou aumenta o peso do revestimento. Mas, por racionalidade construtiva, é muito mais correto aumentar o peso do bloco, mantendo o revestimento, né, de que falar, vou colocar um bloco leve e vou encher isso de reboco de massa para atender o peso que eu preciso para atender esse isolamento acústico. Então, esses novos requisitos da norma de desempenho incentivaram essa inovação. Produtos novos apareceram. Aqui temos dois fabricantes presentes aqui com produtos diferenciados, desenvolvidos especificamente para atendimento aos novos requisitos. Tem umas perguntas da Cachorro. Produtos mais pesados, produtos com formas totalmente diferentes do que a gente entendia como bloco de concreto. E isso, temos os produtos, mas os próprios fabricantes são os maiores interessados em que esses produtos sejam corretamente instalados, para que depois, sem obra, ninguém crie uma falsa expectativa, fique desapontado, fala, usei o melhor bloco e depois não atendeu o que me prometeram. Então, além de desenvolver o produto, eles tiveram que ir atrás de como formar o mercado para instalar o produto deles. Então, temos uma clássica perda de parede. Tínhamos muitas, no começo da norma de desempenho, perdas por frestas, porque muitas vezes não tínhamos a junta vertical nas paredes de alvenaria. E isso estava dando muitos problemas. Isso foi uma coisa que aos poucos o mercado, o setor parou de fazer. Temos, por exemplo, esse bloco ainda da Alterpren, que é aquele que tem o septo no meio, ainda é mais robusto, porque ele tem 3 juntas para bisnagar, fazendo que o isolamento, a eventual perda por uma fresta, uma perda de estanqueidade através das junções, das juntas dos blocos, seja muito reduzida pelo fato de ter 3 bisnagadas aí de massa na execução. Encunhamento também. Descobrimos que eu não podia chegar no final da parede, principalmente
Encunhamentos são em alvenaria de vedação, né? Eu podia chegar no final da parede e encunhar com qualquer coisa, porque eu tinha que encunhar com um elemento que pelo menos tivesse a mesma densidade, a mesma performance que o elemento que eu tinha construído a parede. Não adianta eu fazer um Ferrari até aqui e colocar uma roda de Fusca no final da parede, porque eu vou ter um problema de vazamento de som pelo encunhamento. Isso também foi uma coisa que descobrimos com a norma de desempenho e foram criadas peças especiais para poder fazer esse encunhamento da forma correta e não perder isolamento acústico. Instalações também, se criaram novos blocos que permitiam não ter que quebrar, não ter que... porque tudo que eu quebro é um risco de eu depois não conseguir vedar de novo e ter uma perda de isolamento acústico. Então, quanto menos eu tenha que quebrar, com soluções como essa, vai ser bem melhor, muito mais limpo e muito mais seguro, né? Então, isso foi outra novidade da norma. Essa foi, acho que a mais visual, né? Que todo mundo encanta, assim, né? Que é o problema que tínhamos frequentemente de vazamento de som entre tomadas enfrentadas, entre caixas elétricas enfrentadas, né? Como era esse caso aqui, né? Falava, os consultores sempre colocamos no relatório: tem que desencontrar as caixas de tomada, tá? Mas com um dormitório de 2,20 por 2,80, como que vai desencontrar, né? Não tem muito espaço, né? Se desencontrar uma e deixar no lugar certo, a outra vai estar atrás da cama e vão falar: quem que foi o cara que inventou de colocar essa tomada aqui, né? Então, foi desenvolvido esse novo bloco com conceito central que permite a instalação das tomadas das caixas elétricas enfrentadas sem ter uma perda de isolamento acústico, né? Isso também foi uma coisa bem interessante, né? Porque além do aumento de massa, de peso do bloco, conseguimos barrar o som que estava vazando nessas tomadas enfrentadas que eu tinha. E isso a gente já, no nosso serviço do dia a dia, identificamos várias vezes, né? Se vocês viram lá, temos uma soundcam, uma câmera acústica, que é esse equipamento aqui, que é um equipamento que nos permite ver o ruído, ver o som. Se vocês veem por trás, tem uma tela, depois pensam para a gente mostrar, e você consegue ligar ela, porque no ensaio você só vai saber se atendeu ou não atendeu. Com a soundcam você consegue ir mapeando a parede e te vai marcar o ponto fraco onde está vazando o som. Então, às vezes, já chegamos em obra e falamos: não, a parede não atende. Dizemos assim: não é a parede, é o encunhamento, ou não é a parede, é essa caixa de tomada. O cara já queria estar fazendo uma contraparede de drywall, uma parede dupla, alguma coisa assim elefante, assim que não, essa tomada assim que está errada. É o ralo do ar-condicionado que está fazendo a ponte acústica, é o encunhamento. Então, tem esse também, essa ferramenta para identificar esses vazamentos, né? E assim, né, alguns casos que a gente ensaiou, que a gente projetou, temos esse caso de uma construtora com alvenaria estrutural de 14, bloco classe A, foi ensaiado e deu 46 decibéis. É possível atendimento com um bloco estrutural de 14, em alguns casos. Aqui temos outro caso de atendimento ao nível intermediário, entre essa estúdio e essa suíte, que é uma suíte, sim. Suíte bem pequenininha, inclusive, 22 metros cúbicos de volume, com o bloco acústica mais desempenho, deu intermediário, 51 decibéis de isolamento, né? Mas isso todo, o certo, né, é fazer através de cálculos. Para você saber se as coisas atendem ou não atendem, o ideal não é você esperar construir o edifício, fazer um ensaio e de repente levar a surpresa o balde de água fria de que não atendeu, né? Senão o ideal é fazer um estudo prévio na fase de projeto, né? Onde você vai modelar seu edifício, vai caracterizar ele com as soluções construtivas que a construtora
cliente passa, quero construir com laje de 10, contrapiso de 3, bloco de 14 estrutural, e aí você calcula qual será o isolamento acústico que esse edifício daria uma vez construído, certo? Aí vemos como a SOMCAM funciona, identificando o fresco, de onde passa o som. Outra coisa, o isolamento acústico, não sempre, o ruído que vem da rua, o ruído ambiental que incide numa fachada, não sempre é mais alto nos andares mais baixos. Muitas vezes eu tenho alguns elementos nos andares mais baixos, tipo, sabe, um posto de gasolina, uma concessionária de carro, que me fazem de barreira acústica com uma avenida que eu tenho mais próxima. Quem que sente a avenida? Quem que escuta? O cara que mora por cima daquela outra edificação mais baixinha, ele está vindo de frente, está recebendo de frente o ruído dessa avenida, enquanto quem mora aqui está em uma rua local mais silenciosa e não tem esse impacto. Então, não sempre os pavimentos baixos são os mais críticos para o isolamento acústico. Aqui seriam os intermediários. Por isso que se fazem essas modelagens de ruído ambiental para calcular qual vai ser o ruído incidente nas fachadas dos futuros edifícios. Isolamento de fachadas também é um clássico. O problema sempre está na esquadria, né? Não adianta eu falar, vou deixar a mesma esquadria e vou fazer uma alvenaria reforçada na fachada. Isso não vai resolver nada, eu vou continuar totalmente igual. Então, se eu quero melhorar o isolamento de uma fachada, eu sempre tenho que investir na esquadria. E isso, agradecer uma vez mais a presença de vocês aqui, o convite da Alterpren, o convite da Praça da Alvenaria. E se alguém tem alguma pergunta, uma coisa que quer ver a SOMCAM em funcionamento, pode nos perguntar, a Regiane, o Rafa, a mim, que estaremos por aqui. E muito obrigado pela presença de vocês de novo. Obrigado. Juan, obrigado pela apresentação. Tem alguma pergunta do público? Eu queria começar com uma pergunta, Juan. Você falou da comparação, né, da alvenaria estrutural com outros sistemas, com a alvenaria sem função estrutural, de vedação, né? De vedação. Estou imaginando que você estaria falando também de bloco de concreto, talvez bloco cerâmico e drywall, né? Qual é essa distância? Qual é a diferença? A densidade é maior, então você tem um isolamento acústico maior. Chega a quanto, assim, separando pelo tipo de material? O que acontece? O isolamento acústico depende do peso da parede. E o isolamento, se pensamos em uma parede com 1 centímetro de gesso, outro componente é o bloco. O que acontece? Geralmente o bloco de concreto é mais pesado que o bloco cerâmico, pelo próprio, uma coisa tradicional. O bloco, inclusive, muitas vezes tem preferência de construir. Acontecia muito eu não quero construir com bloco de concreto, prefiro cerâmico. Por quê? Porque é mais leve, porque é mais fácil de transportar. Precisamente isso é o que te está produzindo, igual no atendimento da norma de desempenho. O fato que tudo que melhora a leveza do bloco prejudica por outro lado. E para fazer um cálculo, essa lei das massas, o que nos diz é que cada vez que eu dobro o peso de uma parede, eu ganho 6 decibéis de isolamento. Então, no começo é muito fácil. Às vezes você pensa, eu tenho uma parede de 100 quilos por metro quadrado, que nem tinha igual as paredes internas divisórias que são de bloco de 9 e tal, 100 quilos por metro quadrado. Para passar para 200, aí ganharia 6 dB. Aí às vezes com um bloco estrutural de 14, sem muito impacto, eu consegui dobrar. Mas para ganhar outros 6 dB, outros 6 decibéis de isolamento, de 200, teria que passar para 400. E para ganhar outros 6, seriam já quase 1000 quilos o que precisaria de ter de parede. Então, o isolamento acústico é exponencial.
Então, é basicamente isso. E tanto que estamos vendo que, por isso, o desenvolvimento principal da norma de desempenho foi a criação de blocos e ver como conseguimos colocar mais peso nos blocos de concreto para chegar a atender os novos requisitos da norma ou, inclusive, nível intermediário ou superior. Que com paredes monolíticas, essa não tem mais mistério, não tem mais segredo que isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Fala, Renato. Você falou um pouquinho ali atrás sobre o cuidado que precisa ter com o encunhamento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as melhores práticas, né? Da execução do encunhamento, né? Para evitar essas perdas de acústica com esse ponto específico. Sim, eu como falei, antes o que fazíamos a parede, depois o encunhamento às vezes tinha 1 centímetro, mas outras tinha 5, outras tinha 10, outras se preenchia de qualquer jeito, né? Porque depois você preenchia com massa, a massa caía por dentro do bloco, então aí ficava uma coisa depois, o pedreiro falava, mas como aqui vai aerogesso, depois não vai dar para ver, ninguém vai perceber, mas não é isso. E a boa prática é usar peças especiais, usar compensadores, né? Adequados, né? Fazer um projeto bom de alvenaria, já ver qual que vai ser a distância entre o encunhamento. A gente recomenda que não seja nunca mais de 5 centímetros e depois completar com peças especiais desenvolvidas para isso, que tem que ter o importante que a densidade dessas peças seja no mínimo como o peso, né? Dá para ver elas aqui, exatamente. Essas peças, inclusive, elas são maciças, então elas são mais pesadas do que o próprio bloco. Então, se eu fizesse toda a parede de encunhamento, seria até melhor que o bloco. Então, aí você não vai ter problema nenhum com o encunhamento, porque já sabe que o peso deles é maior que o do bloco, então vai estar garantido que vai manter o isolamento. Então, basicamente, essa é a boa prática com o encunhamento. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tinha uma questão. A norma de desempenho, um dos aspectos que ela trouxe foi a atribuição das responsabilidades, né? A responsabilidade do fabricante, a responsabilidade do construtor, do incorporador e até do usuário, né? Pensando na questão da acústica, você que está fazendo as medições, acompanhando ali em loco, a maior parte dos problemas se deve a qual dessas etapas? É o projeto? É o tipo de bloco que é utilizado? Ou é como foi executado? Enfim, queria que você passasse um pouco dessa sua experiência. Ou se é uma responsabilidade coletiva, se não tem uma única causa. Como é que funciona isso? Eu acho que tem um pouco de tudo, mas as causas acho que vai evoluindo bem ao longo do tempo, né? À medida que a norma de desempenho é mais implantada, eu acho que os erros de projeto diminuem, né? Porque no começo da norma de desempenho você fazia muito ensaio com, sei lá, a falar solução, mas paredes que estavam dando próximos dos 35 decibéis, porque não foi levado em consideração não foi feito um projeto de isolamento acústico, um estudo para isso. Isso eu acho que na força do apanhar na cabeça foi melhorando, né? Porque tipo, eu acho que a construtora que passou por isso alguma vez aprendeu a lição, não quer passar mais, né? Porque o último que quer é dor de cabeça. Erros de execução se vê bastante, inclusive se via muito com contrapiso flutuante no começo, né, que é uma solução assim a mais inovadora que pode ter o isolamento acústico, né, que são colocar os contrapisos sobre aquela manta elástica. Aí também demorou um pouco para engatar, né, porque são soluções de mais de padrão intermediário e muitas empresas nunca tinham feito, não estavam acostumbradas, até todo mundo tomar consciência de que igual um mínimo contato rígido desse contrapiso com uma parede, com a laje, ia acabar com a performance desse contrapiso. Demorou um pouco de todo mundo tomar essa consciência, em muitos lugares ainda não se tem.
O usuário também, acontecem também bastantes problemas no sentido de, por exemplo, aquelas varandas, né, que depois você coloca dentro da sala, junta com a sala, né, mas conjugado, né, às vezes você entrega a varanda, né, com a parede separadora entre as duas salas, mas depois você expande a sala e aí você já tem quase uma pele de vidro comum com seu vizinho, pela qual o som está vazando. Então aí você fala, tipo, eu escuto todo da sala do meu vizinho, mas às vezes a construtora vai falar, não, mas você modifica, você está escutando através da sua varanda, porque você, por decisão sua, resolveu expandir, né? Então e o usuário fica mais... É óbvio que, tipo, todo mundo sabe que esses empreendimentos estão feitos com a varanda desse jeito para depois você juntar, mas depois dá esse problema que ninguém quer se responsabilizar. E isso, execução também bastante, por isso que a gente dá tanto valor, tipo, ao fabricante que dá... fornece produtos assim que minimizam os riscos e ao mesmo tempo fornece como tem que ser a execução, dá umas boas práticas, não te fala, meu produto é bom e acabou, senão, olha, faça um encunhamento assim, instala as caixas desse jeito, passa os conduítes dessa outra forma. Acho que isso que a gente deveria prestigiar, né? Ir a fornecedores que realmente conhecem o que tem traço, tem feito pesquisa e sabem quais que são as boas práticas que têm que ser atendidas para depois eu não ter surpresas desagradáveis na obra. Uma última pergunta para a gente encerrar. A acústica, às vezes, ela aparece até meio subjetiva, né? É muito diferente quando você tem uma edificação num lugar onde existe muito ruído externo e onde não há ruído, onde é um lugar tranquilo, né? E eu me lembro, em São Paulo havia muito essa discussão, em muitas cidades tem os mapas de ruído, né? O mapa da cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância disso, porque não se trata apenas, né, dos sistemas construtivos, mas tem um ambiente externo também, né, a ser avaliado. Inclusive isso do ambiente externo me lembra uma situação que aconteceu na Espanha, porque eu não falei no começo, mas eu já trabalhava quando eu morava na Espanha com norma de desempenho. Eu trabalhei na norma de desempenho nossa da Espanha, que ela foi aprovada em 2011 e depois vim aqui no Brasil em 2012 e continuei trabalhando aqui na BNT com a norma de desempenho. Tinha uma situação que um vizinho na Espanha colocou janelas acústicas porque se incomodava muito com o ruído de fora, morava numa área da cidade bem barulhenta, numa avenida, e aí, né, as janelas, as esquadrias funcionaram muito bem, deram o desempenho esperado, criou bastante silêncio, né, dentro da casa dele, tanto que ele passou a escutar os vizinhos do lado. E aí ele pensou, eu quase que prefiro escutar a rua do que os meus vizinhos, vou tirar essas esquadrias, né? Mas não, brincadeiras à parte, é uma situação real, mas muitas vezes acontece isso. Temos que empreendimentos de padrão intermediário para alto que tem esquadrias acústicas, porque um elemento que às vezes se faz um investimento é na esquadria acústica quando estamos falando de médio e alto padrão, porque é uma coisa que o cliente vê, né? A parede, se um bloco X, um bloco Y, ninguém vai ver, mas uma esquadria, sim, o cara quer ver aquela esquadria com fechamentos. Então, esses empreendimentos, às vezes, como a alvenaria é a mesma, que igual no Minha Casa Minha Vida, às vezes tem mais reclamação do vizinho, porque eles têm muito silêncio da rua e pouco isolamento com o vizinho, enquanto que o Minha Casa Minha Vida tem uma esquadria muito mais simples, com menor isolamento, né? E o isolamento, às vezes, com o vizinho é até maior, porque são feitas com bloco estrutural, que a de alto padrão é feita com alvenaria de vedação. Então, isso acontece bastante. Fora que também, né, quando as pessoas, a maioria é o padrão da edificação, mesmo atendendo níveis mais elevados, o potencial de reclamar é maior, porque as pessoas conhecem seus direitos, conhecem por que estão pagando, sabem que estão pagando vários milhões por um apartamento, então sabem que tem que ter um desempenho de acordo com o que eles estão pagando, e cada vez isso é uma coisa que está
chegando mais fundo nas pessoas e que são conscientes de que dá para ter um desempenho acústico maior, não é uma coisa que não exista ou que seja inviável, senão cada vez mais pessoas são mais cientes disso e demandam isso na hora de comprar um apartamento. Muito bom. Obrigado. Juan, queria te agradecer, parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado, Eric. Por estar aqui conosco hoje. Valeu, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.